Muito bem, vamos encerrar a lição número 4, a lição que nos mostrou a questão da defesa da verdade. Como as pessoas puderam, assim, olhar para Jesus Cristo como crucificado e ele mesmo dando o exemplo de que foi perseguido e que superou a perseguição. O verso áureo mostrou que quando o Filho do Homem for levantado, atrairá todos a si, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, encerrar essa lição significa rever alguns pontos importantes, significa, assim, mantermos a nossa fé como aquelas pessoas do passado que mantiveram a fé diante de doença, de perseguição, diante de sofrimento, diante de bens que foram confiscados pelo Estado, diante de perseguição religiosa, mesmo dentro da igreja. Essas pessoas mantiveram sua fé e mantiveram, assim, uma forma de mostrar que foram luzes no meio de trevas espirituais. Por isso, Deus conta conosco hoje para que possamos manter a nossa fé. Na Iugoslávia, um menino chamado Naum, de 7 anos de idade, adventista, não foi na escola durante 2 sábados. Quando ele terminou a aula um certo dia, todos saíram, mas Naum foi obrigado a ficar. Ele estava diante da comissão disciplinar. Havia um diretor, 2 professores e 2 policiais. Ele foi argumentado, questionado por que não estava vindo à escola ao sábado. Ele disse, eu sou adventista, eu creio em Deus, creio nos mandamentos, e o mandamento de Deus me manda ir no sábado adorar a Deus. Eu estou indo. Um menino de 7 anos pregou um sermão para aquelas pessoas, foi castigado. O diretor disse, eu vou fazer com que você seja expulso dessa escola. E você nunca mais vai estudar em escola nenhuma nessa cidade. Graças a Deus, os pais de Naum entenderam a situação, mudaram de estado. Ele conseguiu escola para estudar, com o sábado livre, e hoje é um pastor adventista, pregando a mensagem da segunda vinda. Então, é importante que nós olhemos esses modelos, esses exemplos, para que possamos enfrentar situações adversas que virão à nossa fé. Aquele que não é provado agora, no momento da aprovação final, vai ter grandes problemas. A pessoa que não enfrenta as dificuldades por causa da fé, não terá como se segurar no momento em que vai ser decisivo. Você aceita ou não aceita a marca da besta. Vai ser uma decisão muito cruel para a pessoa que não se preparou. Para aquele que já está se preparando, ouvindo as mensagens, ouvindo os exemplos, sabe que todos os que querem viver piedosamente em Cristo padecerão perseguições, como Paulo escreveu a Timóteo. Por isso é importante relembrar que mesmo perseguidos, os defensores da verdade foram vitoriosos em Cristo Jesus e serão vitoriosos. Assim como a igreja ela foi perseguida por 1260 anos, ela também foi protegida por Deus. E a verdade não morreu. A verdade sempre estava, assim como a verdade presente. Todas as pessoas que lutaram pela verdade no passado se tornaram luzes para que nós pudéssemos hoje enxergar os seus exemplos e que esses exemplos nos fizessem admirar essas pessoas que tiveram tanta fé em defender a verdade. Pessoas como John Hus, na Tchecoslováquia, e Jerônimo de Praga, pessoas que não tinham medo. O próprio Jerônimo de Praga, ele quando foi pedido, solicitado que ele se retratasse, ele ficou com medo. E ele e John Hus eram amigos, estudaram na mesma universidade. E Jerônimo de Praga, ele recuou. Ele assinou o termo de que ele renunciava à sua fé. Mas depois de 1 ano, ele se arrependeu. Disse, não, por que eu renunciei? Eu não sou digno daquilo que Cristo fez por mim. E Jerônimo então disse, eu não vou parar. Eu vou, e voltou a pregar contra o papado, contra o catolicismo. Eles eram, visionários e olhavam para o futuro. Para se ter uma ideia, o John Hus, ele pregou sobre o que o papado estava vivendo, a opulência, a riqueza. Ele chegou a pregar numa igreja o desenho do Papa, naquelas vestes lindas, e Jesus montado num jumentinho. E escreveu embaixo, compare entre este homem e aquele que nos salvou. E a Igreja Católica ficou muito irada com isso. E John Hus foi perseguido, foi convocado para dar explicações. Ele disse que não iria, porque tinha medo de morrer. Aí disseram para ele que ele poderia ir, que ele teria um salvo-conduto, protegido, ninguém ia fazer nada com ele. Quando ele chegou na cidade, onde ele seria ouvido, ele foi preso, colocado numa masmorra durante 7 meses, com uma umidade tremenda que lhe deu até uma bronquite, depois se transformou em pneumonia. John Hus sarou e ele continuou pregando na igreja chamada Igreja de Belém. Ele continuou pregando contra o papado,
ele dizia que não aceitava a questão das indulgências, da venda de perdão de pecados, da venda de salvação, e não aceitava justamente essas doutrinas de purgatório, não aceitava. Ele dizia, eu estou lendo a Bíblia, e a Bíblia me fala que isso não existe. Ele foi colocado amarrado, e o carrasco foi atrás dele, pelas costas, para colocar fogo. Ele disse, o que está fazendo? Você está colocando fogo aí? Põe aqui na frente. Eu não tenho medo do fogo. Se eu tivesse medo, eu não teria defendido tudo que eu defendi. Então o carrasco veio e colocou fogo na frente. Ele morreu cantando o hino, Jesus tem compaixão de mim. E assim sua voz silenciou. Mas foi um homem tremendo. Jerônimo de Praga se retratou, voltou a falar contra o papado e também foi morto na fogueira. Pessoas que tiveram assim a trajetória maravilhosa. Por isso, a lição dessa semana nos mostrou que a verdade ela precisa ser mostrada como ela é. Mesmo que isso nos custe o emprego, nos custe a paz familiar, Jesus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. Por isso, nós temos que nos manter animados diante desses exemplos que foram dignificantes e que mostraram que as pessoas não tinham amor, por exemplo, às coisas terrenas. Por isso o apóstolo Paulo disse para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se eu morrer não tem problema, eu vou ressuscitar. E eles acreditavam nisso, ser fiel até a morte, daqui é a coroa da vida. Que esses exemplos tenham nos inspirado nessa semana, que nós possamos ter renovado a nossa fé, naquilo que cremos e naquilo que vamos defender no presente e no futuro. Deus abençoe a todos. Fique com Deus.